escolas, todos eles relacionados com o programa de ajudamento financeiro. Assim, vamos já dar início aos trabalhos. O ponto 1, proposta de compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos. Estão inscritos? Irá usar a palavra Ana. Depois temos Francisco Ribeiro. E depois o Pinto Ferreira. Acho que boa noite. Nós aqui neste ponto temos de votar os documentos, o que a Câmara tem a receber e o que a Câmara tem a pagar. O facto é que neste momento houve um pedido ao PAEL de 8.047.727 euros e acresce a isso um outro pedido de empréstimo ao Estado que faz com que a dívida do município chegue aos 20 milhões. Acho que ao olharmos para estes dados temos de pensar na má execução deste executivo camarário e do anterior executivo camarário, tendo em conta que neste documento nos são apresentadas dívidas já do ano de 2008. Com esta gestão ruinosa nós só podemos lamentar que a Câmara Municipal tenha deixado a dívida chegar a este ponto e que não tenha tido a capacidade de liquidar verbas pequenas, dívidas que foram contraídas a pequenos fornecedores, isto entre outros, obviamente. Mas eu queria deixar aqui uma questão, porque perguntar ao Executivo Camarário que não consegui perceber através dos documentos que foram entregues. Na lista que nós temos das dívidas da Câmara Municipal estão listadas dívidas à Igreja, a clubes de futebol e a comissões fabriceiros. Eu não sei exatamente a que é que essas dívidas correspondem. Gostava de saber se houve um serviço prestado por parte dessas entidades ou se houve simplesmente um compromisso por parte da Câmara que não foi cumprido financeiramente. Se foi isto que aconteceu, eu penso que estes montantes não devem ser entendidos como dívida, que não se pode submeter estes montantes a juros durante 20 anos e condenar 5 executivos municipais ao pagamento destas verbas. Portanto, caso não tenha havido serviços prestados por parte dessas entidades, eu julgo que se deveria retirar do montante final da dívida esses valores. É importante que o Bloco de Esquerda saiba isso de forma a clarificar o seu voto, porque não pode assumir como uma dívida final montantes que não têm um serviço prestado a justificá-lo. Ou seja, só a partir daí é que nós conseguimos saber que tipo de dívida é que temos, que tipo de serviço é que estamos a pagar e que tipo de divisão orçamental é que o Executivo Camarário terá. Não poderemos então reconhecer uma promessa como dívida e, portanto, pedia que me respondessem acerca do tipo de dívida, da forma como ela foi contraída, se há algum serviço a justificar o montante final. Obrigada. Obrigado, doutor. Francisco Ribeiro. Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas deputados, Comunicação Social, restante público. O Grupo Municipal da Coligação de Vizela vem por este meio expressar a sua posição sobre as propostas apresentadas que visam permitir a reformulação da candidatura de Vizela ao Programa de Apoio à Economia Local, PAEL. Relembramos, mais uma vez, tendo em conta que já o havíamos feito na última reunião deste órgão, a 24 de outubro do presente ano, que a responsabilidade a imputar pelas consequências terríveis que serão impostas aos vizelenses, como sendo a perda de autonomia política, o empobrecimento da população, a diminuição de meios e serviços postos à disposição de todos, é unicamente do Partido Socialista Local que, como todos sabemos, esteve à frente dos desígnios municipais desde que Vizela recuperou a autonomia há muito reclamada. Foi a política esbanjadora e inconsciente do PS que
e foram estes políticos que levaram a gestão municipal para o patamar de falência a que chegou, devido à sua incompetência e responsabilidade a que urge responder com a maior celeridade possível. Aliás, e relembrando os mais desatentos, os vizelenses irão pagar, e bem caro, a fatura da governação ou desgovernação socialista. Durante os próximos 20 anos, os vizelenses serão confrontados com aumentos do IRS, IMI, taxas de água, resíduos e saneamento, cortes nas transferências para as freguesias, cortes brutais nas transferências para as instituições sem fins lucrativos e para subsídios, bem como os investimentos de capital que praticamente deixarão de existir. Mas, será que os vizelenses se lembram que a nossa autonomia política e administrativa, que tanto custou a lograr, ficará durante 20 anos reduzida a uma mera insignificância devido ao controle sistemático das finanças, autorizações para quase tudo da Administração Central e a avaliação anual da execução do plano com possibilidade de aplicação de sanções acrescidas? Contudo, e apesar da urgência que todos nós reconhecemos da adesão municipal ao PAEL, mais uma vez, a incapacidade do Executivo Socialista voltou a ganhar a responsabilidade que deveria demonstrar. Com efeito, o Executivo Socialista da Câmara Municipal de Vizela nem um programa de socorro às suas finanças conseguiu acertar à primeira. Assim, somos aqui hoje chamados para que nos pronunciemos sobre alterações à proposta inicial de adesão ao PAEL, nomeadamente no que diz respeito à proposta de compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos, reformulação do plano de ajustamento financeiro, no que ao seu reequilíbrio diz respeito e no plano de liquidação de pagamentos em atraso. Vizela compromete-se agora a aumentar a sua receita, a diminuir drasticamente a despesa corrente de investimento e os subsídios atribuídos, deixando, contudo, um lamento. Estas opções de gestão estratégica não foram assumidas por estratégia, como já se vinha a impor e como publicamente reclamamos, mas sim por necessidade de adesão a esta ajuda governamental. É nossa opinião que, finalmente, a adesão da Câmara Municipal de Vizela ao PAEL poderá avançar. Apesar de não contribuirmos em nada para esta situação, bem pelo contrário, para esta situação calamitosa e desesperada que permitirá saldar centenas de dívidas, temos consciência da pertinência de as saldar assim o exige. Concluo a minha intervenção com um apelo. Vizela merece muitíssimo mais e infinitamente melhor. Mais capacidade de governação, que deve ser rigorosa, criteriosa e potenciadora de investimento. Melhores líderes, que denotem espírito de empreendedorismo, que potenciem a recuperação da economia local, que resgatem a autarquia da situação da restrição financeira local. Vizela precisa de gente capaz e o PS local merece ser castigado pela situação financeira que conduziu a nossa autarquia. No próximo mês de outubro de 2013, os vizelenses poderão e deverão permitir esse castigo. Obrigado, deputado. José Joaquim Ferreira. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhores Secretários, Senhora Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Comunicação Social e Senhoras e Senhores. Ponto 1. Proposta de compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos. 1.3. Proposta do plano de liquidação de pagamentos em atraso. Tendo em consideração que ambas as propostas apresentadas dizem respeito a obrigações impostas por lei, dos compromissos, aprovada pela Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, interno do Grupo Municipal do Partido Socialista, que o fundamento a seguir apresentado será o mesmo, diferenciando-se apenas em sede de conclusão. A Lei nº 8/2012, denominada por Lei dos Compromissos, estabelece regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas,
foi publicada em Diário da República no passado dia 21 de fevereiro de 2012 e entrou em vigor no dia 22 de fevereiro de 2012. Enquadrando-se na política de cumprimento das metas orçamentais do Programa de Assistência Económica e Financeira acordado com a Trata. O controle da execução orçamental e, em particular, da despesa pública é um elemento crítico para garantir o cumprimento das metas orçamentais do Programa de Assistência Económica e Financeira. Neste âmbito, o controle dos pagamentos em atraso assume em relevância particular, sendo a não acumulação de pagamentos em atraso um critério quantitativo permanente na avaliação do PAE. Este regime legal visa, por um lado, combater a deficiente aplicação dos procedimentos de registro e controle dos compromissos e, por outro lado, combater a subestimação recorrente das receitas orçamentais pelas entidades públicas, situação que tem levado à acumulação dos pagamentos em atraso. O principal objetivo é inverter a tendência da acumulação de dívida, obrigando as entidades públicas a adotarem procedimentos mais estritos e de emergência visando o controle dos compromissos assumidos. A interrupção de acumulação de dívidas implica a adoção de procedimentos mais estritos e de emergência visando o controle dos compromissos assumidos pelas entidades públicas. O princípio fundamental é o de que a execução orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso. As entidades públicas apenas podem assumir compromissos quando, para o efeito, tenham fundos disponíveis. Por fundos disponíveis entende-se as disponibilidades de caixa ou valores a receber nos próximos 3 meses com elevado grau de probabilidade abatidos dos compromissos assumidos e pagamentos efetuados. Contudo, a tarefa não está isenta de dificuldades e depende do contexto de cada entidade, designadamente no que respeita a tipologia de receita, financiamento comunitário, compromissos, análise de séries históricas de receita, receita extraordinária, prazos medidos de recebimentos, boa e má cobrabilidade de contas correntes. Proposta de compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos. Assim sendo, nos termos da linha A e B do número 1 do artigo 15º da Lei número 8 de 2012, de 21 de fevereiro, os dirigentes das entidades devem declarar que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro do ano anterior se encontram devidamente registados na base de dados central de encargos plurianuais a identificar em declaração emitida para o efeito e de forma individual todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro do ano anterior. Conforme o número 2 do preceito supra mencionado, as declarações são enviadas à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, quando envolvam entidades da administração local. 1.3. Proposta de plano de liquidação de pagamentos em atraso. Assim sendo, e de acordo com o artigo 16º da Lei nº 8 de 2012, de 21 de fevereiro, as entidades com pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2011 têm de apresentar no plano de liquidação de pagamentos, sendo que, nos termos do número 4 do mesmo preceito, nos casos em que o plano de pagamentos gera encargos plurianuais, é aplicável o disposto do artigo 6º daquele diploma legal, pelo que, conforme o número 6 da Lei número 8 de 2012, de 21 de fevereiro, a assunção de compromissos plurianuais está sujeita à autorização da Assembleia Municipal quando envolvam entidades da administração local. Pelas razões apresentadas, o Grupo Municipal do Partido Socialista vai votar favoravelmente estas propostas. Senhor Presidente, muito obrigado.
Há feito propostas a algumas questões. Eu penso que a questão só foi quando se via, contei para a senhora deputada do Bloco de Esquerda, eles em os subsídios que indicou. O que indicou são subsídios de caráter de apoio ao desporto, social e cultural. São subsídios assumidos como subsídios aprovados na Câmara, submetidos na nova Câmara, aprovados e não pagos em baterias. É isso que propôs esclarecer as pessoas que só uma coisa. E pergunta-se a uma esclarecida, mas sim. Fala de sentido de voto. Sentido de voto. Agora não. Sr. Presidente, eu não percebo. Se inscreveu e não quis falar, quem vai falar agora? Mas consta só depois, eu posso explicar e depois o Presidente percebe. Eu sou Presidente, secretário, colegas deputadas, deputados, Presidente da Câmara. Gostava aqui só de, depois de ouvir a nossa deputada Ana Bárbara, eu gostava de lembrar que estava à espera que o Executivo dissesse alguma coisa. 20 milhões, a Ana Bárbara está um bocado atrasada. Eu gostava que o Executivo me dissesse se 40 milhões, o dobro, será o suficiente para pagar os compromissos que eles têm. Eu acho que não. Portanto, acho que 20 milhões, que é muito pouco para a Ana Bárbara. E para todo o resto. Quanto à gestão ruinosa, tem toda a razão. Eu aqui só pedir para ficar o seguinte. Depois de ouvir o Sr. Deputado Joaquim Ferreira, que está cá, tanto como eu e alguns deputados desde o início, eu estou muito sentido com isto. Muito. E acho que todos nós deveríamos estar um murro na mesa. Eu estava à espera que o Sr. Ferreira desse um murro na mesa, mas não. Veio aqui mostrar que o Partido Socialista Executivo aqui de Vizela parece um menino de 15, 16 anos. É preciso alguém lá de cima mandar nele. Já vi, o ponto de ordem à mesa, é que isto de facto não é uma intervenção de organização. Passou a altura da intervenção, esclarecia e embora. Portanto, eu só gostava, estou a passar por uma parte que gostaria de mostrar um desagravo relativamente. Já está no prazo. Porque neste púlpito eu avisei, ele tem olhos que se intervém e não usa da palavra dessa maneira. é sobre este ponto, Sr. Presidente. Qual é a questão? É questão, se não deixarem, só fizeram entretanto, se não deixarem. Mas tem tempo. Eu acho que a coligação tem tempo suficiente para. O senhor é que tem, não é coligação, é o senhor que tem tempo. Não é nada. Não é nada. Tempo concluído. Não é nada. O senhor é que tem. Tempo concluído. Quero ouvir. Eu pedi ao Presidente só um minuto e só gasto um minuto. Não gasto mais que deixamos. Portanto, mais uma vez falei aqui, gostava de lembrar que está aqui nos documentos do PAEL, bem explícito pela primeira vez, se alguém teve cuidado de ler os documentos do PAEL, nunca for aqui entregue, sempre aqui neste púlpito da coligação veio dizer que a Câmara estava sem endividar, mas neste momento com o documento que temos do PAEL, conseguimos verificar que era verdade aquilo que nós dizíamos aqui. Nunca aqui trouxeram, mas agora com o PAEL foram obrigados a mostrar que em 2007 e 2008 já estavam endividados a mais que os indivíduos. Aqui sempre disseram o contrário. Por isso, eu só gostava então, para ser muito rápido, de fazer uma pergunta. Primeira, já fiz há bocado, será que 40 milhões será suficiente para aquilo que a Câmara está comprometida? E a segunda é muito simples. Para pagarmos tudo o que devemos, quantos ordenados é que teríamos de tirar aos vizelenses para pagarmos a dívida? Não quero fazer a mesma figura. Quer usar a palavra para esclarecer ou...
só um segundinho. Só uma resposta. É quantos ordenados é que este Executivo não tira ordenados a ninguém com a vossa coligação no governo? Eu sei que estão habituados. Olha, eu vou-lhe responder o seguinte. Se viesse com 20 milhões, pagava tudo. Ponto por vista. Segundo, se calhar até fazia aí umas obras. Negociava-se, fazia-se umas obras. Mas nem vou responder a isso, porque isso nem vale a pena. Só lhe queria dizer que nós não retiramos ordenado a ninguém, nem beneficiar-se de saúde ao fim de semana, nem essas coisas. Aliás, só para falar, queria dizer que quando o seu colega e ilustre deputado Francisco Ribeiro dizia que tinha outro lugar no governo, vocês já não estão no governo, infelizmente, lei dos compromissos vai ao ar, a ir ao ar, e felizmente, se lá estivermos nós, como tudo indica, o subsídio de férias e o 13º, lá teremos ordenado. Nós é que fomos ordenados, estes dois sociais, vocês é que cortam tudo. É tudo quem é que se pode queixar, quem é que hoje não se queixa da eleição deste governo e da vossa política. E vem falar nos ordenados, desculpem, vem falar nos ordenados agora. Não tem nada a ver com este executivo. De facto, as pessoas estão primeiro. E depois temos aqui as obras, se quiser apresentar, que vocês foram atuados na elaboração delas todas. Ao longo destes, não são 15 anos, meninos, aqui não há meninos, são 14 anos e vai fazer 15. Não sei se 15 ou 16, por acaso não é de cá, não sabe quantos anos tem, mas pronto, quantos anos terá o conceito, mas pronto, mas eu corrijo. É só fazer as contas. Mas dizer-lhe que aquilo que disse é o pé de ver. Primeiro, não fez pergunta nenhuma, fez aqui a questão de que quantos ordenados, não tira nada a ninguém. Porque o vosso governo já vai tirar toda a gente, já não há mais nada para tirar. Já fez as reavaliações relativamente ao IMI e, portanto, mesmo com o aumento, ele já tinha aumentado. Não estamos no máximo, sequer 0,4, 0,7. Isto é apenas o PAEL, eu vou explicar. O PAEL, o que acontece com este PAEL, se fosse no início, foi por ordem alfabética, mas se fosse no início, posso dizer que este PAEL também era aprovado e agora estávamos com problemas com o Tribunal de Contas, como estão quase todos, praticamente todos. E é evidente que a Comissão Técnica, e segundo a informação do elemento da Comissão Técnica, o que é que fizeram? Para antecipar perguntas do, digamos, Tribunal de Contas, mandou todos, enviou para praticamente todos, para a reformulação do PAEL, com o reequilíbrio, o respectivo reequilíbrio financeiro, para evitar que depois, para aprovar e depois para o visto Tribunal de Contas, não efetuarem perguntas, não dá meio ano a fazerem perguntas, porque é assim, cada pergunta depois demora, tem 30 dias para responder, demoramos meio ano ao ano isto. E efetivamente isto se deve a essa Comissão Técnica ter credibilidade para o Tribunal de Contas não efetuar aquelas perguntas que depois, a posteriori, vamos aprovar, ver se retificar questões que, no nosso, penso que desta forma, e pensamos que foi uma estratégia, irá resultar, depois de aprovado ainda este ano, e daí a urgência, esperemos que até o fim do ano seja aprovado, mas dizer-vos que, efetivamente, isto, depois do Tribunal de Contas, é muito mais fácil que esta reformulação e com o reequilíbrio financeiro. Penso isto aqui. Muito obrigado. Vou pôr à votação a proposta de compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Não interessa. Portanto, serão 16 votos a favor e 12 abstenções. 13 abstenções. Não, 15 votos a favor. Não. Quem? São 11 abstenções, mais 12 abstenções. 12 abstenções. E o voto a favor e o voto esquerdo são 16. 16 votos a favor e 12 abstenções. Eu queria fazer uma pequena declaração de voto. Porque é que eu estive? O meu sentido de voto nos 3 pontos da ordem de trabalhos vai ser a abstenção. Entendo a necessidade deste Executivo ter dinheiro para pagar parte das dívidas, sejam 8 ou 10 ou 20 milhões. No entanto, e desculpem a minha ignorância por não me sentir minimamente esclarecido como se vai monetizar esta dívida. É a altura de reflexão sobre o futuro que queremos para o nosso Conselho. Vamos passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Programa de apoio à economia local, reformulação do plano de ajustamento financeiro, plano de reequilíbrio financeiro.
Não sei se quer deixava fazer isso. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara, caros colegas do Executivo. Boa noite, Sr. Vereadores da Oposição, Srs. Deputados, minhas senhoras, meus senhores de Comunicação Social. Cabe-me a mim apresentar aqui de uma forma genérica e o mais rápido possível este ponto relativo à reformulação do PAEL. Como vocês sabem, foi aprovado já nesta Assembleia Municipal o Programa de Reequilíbrio Financeiro da Câmara Municipal de Vizela, o PAEL, em termos gerais. Este programa foi submetido a uma comissão. Esta comissão solicitou à Câmara Municipal de Vizela que fizesse uma revisão. O Sr. Presidente já disse, eu vou reiterar, esta revisão foi solicitada porque grande parte dos documentos que estavam a passar pela Comissão Técnica em seguida eram submetidos ao Governo e depois enviados para o Tribunal de Contas, e muitas das vezes o Tribunal de Contas acabava por questionar as câmaras sobre questões que a Comissão Técnica acabava por colocar, acabou por não colocar. Face a esta situação, o que acabou por acontecer foi que a Comissão, nos PAEL, não sei se poderemos nominar na parte final, começou a colocar todas as questões que achavam pertinentes. E deu, destas questões, 15 dias para a Câmara Municipal de Vizela se pronunciar com as respectivas alterações. Os 15 dias foi um processo que teve que ser acelerado, desde logo teve que existir uma reunião de Câmara, teve que existir esta Assembleia Municipal, juntamente com os prazos que são estabelecidos para o agendamento legal de cada uma das reuniões. Para além disso, foi necessário efetuar uma revisão do PAEL que foi feita em dois sentidos essenciais. Em primeiro lugar, foi necessário fazer um reequilíbrio financeiro. A Câmara Municipal de Vizela, quando apresentou o PAEL pela primeira vez, apresentou sem reequilíbrio financeiro, apresentando apenas a intenção de fazer o reequilíbrio financeiro para a verba que estava excedentária ao valor do PAEL. E, em segundo lugar, foi solicitado também que fosse feita uma reformulação no sentido de estabelecer uma estratégia para aumentar as receitas e diminuir as despesas. O reequilíbrio financeiro foi um reequilíbrio financeiro que teve que ser feito num curto espaço de tempo, conseguiu-se ponderar 8 milhões de euros na fase do PAEL e cerca de mais de 6 milhões de euros da fase do reequilíbrio financeiro, o que totaliza cerca de 14 milhões de euros e que a Câmara Municipal de Vizela contou, e bem, com o apoio da Deloitte, a empresa que foi efetivamente contratada por grande parte das câmaras do país e que preparou um estudo em tempo recorde e que está aqui apresentado. Aqui fazer uma referência antes de avançar com o processo. Sobre o estudo e sobre a questão que foi aqui colocada sobre a dívida da Câmara, não vale a pena continuar a enganar as referências. Não vale a pena criarmos aqui processos de ilação sobre se a Câmara tem 20 milhões, 40 milhões, 50 milhões de dívida. O valor está, efetivamente, no PAEL, o valor está no estudo e apresentado pela Deloitte e o valor resulta, claramente, se vocês quiserem entender os documentos em apreço, podem ler na página 19 do estudo que nós enviamos, onde se deduz claramente que a dívida do município são 19 milhões de euros. 19 milhões de euros. Eu vou passar a explicar. A dívida do município a médio e longo prazo são 5 milhões de euros, foram contratados pelo Executivo, estão neste momento a ser liquidados e passaram por esta Assembleia. A dívida do município e esses 5 milhões de euros acrescentam 8 milhões de euros que estão inscritos no PAEL e que também podem ver no decorrer do mesmo estudo, que são os 8 milhões de euros que advêm de toda a faturação que foi efetuada até o final do mês de dezembro do ano passado, e mais 6 milhões de euros que estavam totalmente faturados até ao dia 31 de outubro deste ano, como pode ler objetivamente na página 19. Daí que a dívida do município de Vizela, da Câmara Municipal de Vizela, são 19 milhões de euros. É o que diz os documentos do PAEL, é o que diz os documentos da Deloitte para o reequilíbrio financeiro e é este o valor objetivo em dívida. Para além disso, face ao exposto, a Câmara Municipal de Vizela teve que arranjar uma solução para este valor. Este valor tinha que apresentar como soluções o pagamento e reequilibrar as contas, sobretudo no médio prazo,
tendo em consideração que não estava a conseguir dar resposta às faturas nos 90 dias que estavam estipulados por lei. Desta estratégia, o aumento da receita não é um aumento significativo, mas também o PAEL não exigia um aumento significativo porque tem consciência das limitações que as autarquias estão a passar neste momento. Contudo, a Câmara Municipal de Vizela avançou com 3 ideias essenciais. Primeiro, a venda de imóveis. Segundo, a revisão da tabela de taxas e licenças. E terceiro, a venda dos parquímetros que a Câmara neste momento tem, que são na sua totalização cerca de 380. Quando eu falo nestes 3 pontos, estou a falar apenas 3 pontos objetivos e que são fáceis de concretizar. Desde que pensemos, desde logo, que o objetivo não é ir buscar todo o dinheiro no que toca ao aumento da receita, mas o objetivo é ir buscar grande parte do dinheiro através da redução da despesa. No que toca aos imóveis, por aqui consegue-se ver que o PAEL é realista. Nós não estamos a falar de vender o castelo, nós não estamos a falar em vender os terrenos em Sampaio, hipoteticamente podem os terrenos em Sampaio ser vendidos. Estamos a falar de pequenos lotes de terreno que resultam do trabalho que a Câmara tem desenvolvido ao longo dos últimos meses, no que toca à Quinta das Barrosas, que é a quinta onde iria ser colocado as habitações sociais e que o governo atual de coligação não apoiou, e face a esse exposto, a Câmara vai fazer um loteamento de 5 lotes de terreno que pretende vender. Em segundo lugar, a Quinta das Bolsas, que é um loteamento das Bolsas, que foi construído junto ao Estádio de Vizela, que está bloqueado há alguns anos, que finalmente será resolvido com um acordo que foi conseguido com a EDP e os terrenos vão ser efetivamente vendidos e já existe procura por parte das pessoas na Câmara. Relativamente à revisão de taxas e licenças, esta não é uma revisão de taxas e licenças que vai permitir ir buscar muita receita. Vai permitir, sobretudo, corrigir erros que muitas das vezes a Câmara Municipal de Vizela estava a cometer e que não pode cometer, que é os serviços que presta terem um custo superior à taxa que cobra. Dou apenas um exemplo. É o caso dos elevadores. A inspeção e reinspeção de elevadores, a Câmara Municipal de Vizela paga mais pelo serviço que presta do que propriamente o município paga à Câmara para que esse serviço seja feito. Por último, os parquímetros. Foi feito um estudo, foi colocado cerca de 1.800.000 euros, que é o valor que, na nossa perspectiva, os parquímetros poderão ser, que a Câmara poderá enquadrar por esta concessão. Estamos a falar de cerca de 380 lugares, estamos a falar de 15 anos e estamos a falar da venda de um lugar, em média, de 315 euros por lugar. Estas concessões já foram feitas, por exemplo, na Câmara Municipal de Braga, por exemplo, na Câmara de Viseu, e cada lugar, por exemplo, em Viseu foi vendido a 444 euros e na Câmara de Braga foi vendido a cerca de 400 euros. Colocámos um valor bastante abaixo do que era expectável. No lado da diminuição da despesa, o objetivo da Câmara Municipal de Vizela é fazer uma redução, conforme o que se encontra no PAEL, de cerca de 600.000 euros por ano na despesa corrente. Como é que vai fazer a redução da despesa corrente? Vai fazer uma redução no investimento. As obras que vão ser feitas ao longo dos próximos anos só podem ser feitas como base preferencial obras comparticipadas. O segundo ponto é que tem que concluir as obras que se encontram em andamento. E terceiro e último ponto, executar obras que são necessárias. Após uma pequena leitura do PAEL, podem verificar que foi estipulado para obras necessárias um cabimento orçamental de cerca de 5.000 euros por ano. Tipo, 5.000 euros para o parque escolar, 5.000 euros para infraestruturas, 5.000 euros para passeios e que estão distribuídos ao longo dos 20 anos para salvaguardar estas despesas. O segundo ponto é a diminuição de subsídios. Quando falamos da diminuição de subsídios, partimos do pressuposto e estabelecemos, quer no PAEL, quer nos documentos que temos apresentados, a garantia dos subsídios sociais, a garantia dos subsídios que se encontram protocolados por parte da Câmara, sobretudo os de capital, e depois tentar articular com isto uma redução equilibrada perante as associações. Tentando, sobretudo, ir buscar mais-valias que, efetivamente, neste momento, estão, de certa forma, colocadas em segunda instância e que têm que passar para a primeira linha, que é a utilização, por exemplo, de equipamentos desportivos. O grande grosso da fatia dos 600.000 euros vem, sobretudo, das despesas correntes. A Câmara Municipal de Vizela propõe-se, ao longo dos próximos anos, e de imediato, no presente, fazer uma redução, das despesas correntes, desde despesas correntes que podem não significar absolutamente nada para vocês, até despesas correntes que têm um valor significativo no orçamento da Câmara. Eu posso dar alguns exemplos.
Por exemplo, a nível de fotocópias e de impressões, neste momento a Câmara Municipal de Vizela já fez uma redução de cerca de 5.000 euros por ano, baixou para 50%, só introduzindo a metodologia do bloqueio das fotocópias a cores e da distribuição mensal por cada utilizador, sobre todos os utilizadores das fotocópias e das impressões a cores e a preto e branco, a todos os funcionários da Câmara. A Câmara Municipal de Vizela, por exemplo, a nível da pelota, parece insignificante, mas também fez uma estratégia que vai permitir aqui reduzir um custo substancial, que estamos a falar mais cerca de 5.000 euros. Por exemplo, a nível de subscrições, estamos a falar em cancelar cerca de 6 subscrições que podem representar para a Câmara Municipal de Vizela anualmente o cancelamento destas subscrições, cerca de 4.000 euros. Estamos a falar na assistência técnica, quer a nível da Mididata, que é a empresa que nos dá mais consultadoria na parte informática, quer a nível, por exemplo, da renovação de licenças de AutoCAD, onde estamos a falar de uma média de 10.000 euros praticamente por ano. Um grosso importante da fatia para chegarmos a estes 600.000 euros é parte EDP. Introduzir a Câmara Municipal de Vizela, algo que todas as câmaras aqui à volta já fazem, e muitas das vezes algumas têm situações económicas estáveis, que é desligar poste sim, poste não, salvaguardando passadeiras, cruzamentos e pontos que possam ser perigosos para quem circula. Reduzir também nas avanças. Existem várias avanças que vão ser reduzidas, quer no âmbito do jornalismo, quer no âmbito jurídico, e que nos vão permitir também um corte de cerca de 5.000 euros por ano. A própria página da internet da Câmara vai ser uma prestação que deixa de ser dada, atribuída exteriormente, e passam a ser os técnicos da Câmara a fazer, quer os técnicos de comunicação, quer os técnicos de informática, e estamos a falar de um corte de cerca de 2.000 euros por ano. Vamos reunir com as entidades bancárias para negociar todas as taxas de funcionamento das contas bancárias. Estamos a fazer uma revisão e introdução de todos os sistemas no âmbito do uso dos combustíveis. Já fizemos um protocolo transversal a todos os municípios que têm assento na Cima do Ave no que toca ao uso de telecomunicações, e para além desta parceria já estabelecemos que todos os utilizadores de telemóvel da Câmara têm como limite máximo de utilização mensal 10 euros. A partir daí o telefone não tem capacidade de receber, não tem capacidade de fazer chamadas, tem apenas capacidade de fazer para dentro da rede e receber. Reduzir as rendas, já demos 2 passos significativos para reduzir as rendas do município. Estamos a falar de um valor que pode ser só nos pavilhões, com uma permuta de pavilhões, deixamos de ter 2 pavilhões e passamos a ter apenas um, onde agregamos todos os funcionários da Câmara e com isso poupamos cerca de 10.000 euros por ano. Para além disso, conforme o que é conhecido, reduzimos cerca de 3.000 euros por mês no que toca ao edifício sede, com a mudança para as novas instalações. A nível de viaturas, trocamos as viaturas. Parece que foi um dispêndio, mas não, é uma mais-valia, porque deixamos de ter contas de mecânica elevadíssimas e paragens sucessivas nos serviços pelo facto de elas terem cerca de 13 anos e não darem resposta às nossas funções. Outro dos cortes vai ser o nível de correios. Estamos a contar fazer um corte de cerca de 50%, reduzimos cartas registradas apenas aquelas que são necessárias e absolutas, bem como o envio da correspondência apenas e só para quem é necessário e absoluto. As instalações desportivas, conforme o que eu já disse, para criar uma capacidade de a sua manutenção e autossuficiência, e com isto conseguir o reequilíbrio financeiro que de certa forma é permitido. Sobre esta matéria eu queria dizer ainda 2 ou 3 pontos que me parecem essenciais. O primeiro ponto, e se me dão licença, eu quando disse aqui que a Câmara Municipal de Vizela tinha uma dívida de cerca de 10 milhões de euros, 20 milhões de euros, 19 milhões de euros, eu queria fazer um exercício, que é um exercício que passa para as pessoas. Sobretudo quando as pessoas não têm a percepção do valor que estamos a falar. Porque aparentemente parece um valor elevadíssimo e que muitas das vezes as pessoas não se apercebem de onde é que ele advém. E se eu disser, por exemplo, que desde 2002 até à data, apenas e só nos 10 últimos anos, a Câmara Municipal de Vizela atribuiu 10 milhões de subsídios. Destes 10 milhões de subsídios, entre 2002 e 2012, e quando eu digo que são subsídios diretos, não estou a dizer alguns subsídios que foram atribuídos, por exemplo, como foram atribuídos anualmente ao Vizela, 80.000 euros de apoio publicitário não está neste subsídio. Entre outras obras que existiam e que foram participadas às associações, não estão nestes subsídios. O que quer dizer que eu posso fazer aqui uma conta muito simples, que é, se eu tenho 20 milhões de euros de dívidas, se eu lhes retiro 10 milhões, se eu coloco a estes 10 milhões 5 milhões, que é o preço que
está dentro desta dívida já assumida e já faturada do edifício sede. Associado a isto, eu faço uma soma de 1 milhão de euros do edifício do Castelo. Sobram 4 milhões. Destes 4 milhões que sobram, eu posso dizer que a Câmara Municipal de Vizela, só em obras, desde que é Conselho, gastou 47 milhões de euros. As obras foram todas aqui discriminadas, eu posso distribuir. Eu posso dizer que a nível de edifícios municipais, a Câmara Municipal de Vizela gastou 14 milhões de euros. A nível de vias infraestruturantes, gastou 3 milhões e 700 mil euros. A nível de requalificação urbana, a Câmara Municipal de Vizela gastou 2 milhões e 64 mil euros. Arranjos urbanísticos, 2 milhões e 574. Retificações, vias de melhoramento, 9 milhões e 566. Edifícios escolares, 13 milhões e 859. Ampliação e remodelação de cemitérios, só em cemitérios, a Câmara Municipal de Vizela gastou 900 mil euros. Para além desta informação que me parece pertinente, sim, eu vou terminar, só falta uma última questão. Dentro desta situação que acabo aqui de referir, parece-me pertinente, e depois responderei a todas as questões que possam ser pertinentes de ser colocadas. Eu posso dar apenas mais 2 dados pertinentes. Um dos dados pertinentes que me parece muito significativo é que a Câmara Municipal de Vizela, entre 2002 e 2012, gastou 2 milhões e 300 mil em eletricidade. Quando a Câmara, eletricidade pública, em 2002 a Câmara Municipal de Vizela gastava 134 mil euros. Neste momento está a gastar 260. Outro dos indicadores que eu gostava de deixar aqui, que é para as pessoas perceberem efetivamente as contas globais que a Câmara Municipal de Vizela tem adotado, é, por exemplo, a questão dos resíduos urbanos. Só em resíduos urbanos, a Câmara Municipal de Vizela, nos últimos 10 anos, só em resíduos urbanos, a despesa global foram 4 milhões de euros. Destes 4 milhões de euros, a Câmara Municipal de Vizela teve que gastar 2 milhões. O que quer dizer que eu comecei a somar, para retirar os 19, comecei a retirar os 10 milhões que estavam nas associações. Coloquei os 5 milhões do edifício sede. Coloquei 1 milhão do edifício do Castelo. Se colocar os resíduos urbanos, que são mais 2 milhões, se colocar os 2 milhões de eletricidade, mais os 47 milhões de obras, não me parece que a gestão tenha sido assim tão fraudulenta e tão negativa. Sobretudo porque os valores que estão aqui são os valores que foram firmados e que estão nas páginas que vocês muito bem podem ver, pelo Estado, pela Degal, vão ser objeto de análise no Tribunal de Contas, por isso não pode haver dívida para além destes 19 milhões. Isto vai ser validado no Tribunal de Contas. E que, para além disso, no meio destes documentos todos, existe uma entidade que se chama Deloitte e que se responsabilizou por estas contas que se encontram aqui. Obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo facto de ter mandado. Obrigado. Ana Barra. Bom, eu queria começar por fazer alguns comentários sobre o documento que nos foi apresentado e algumas das coisas que esse documento refere. Uma dessas coisas é a necessidade de redução do número de funcionários. Eu acho que a partir do momento em que a conjuntura política exige uma resposta socialista da economia, nós não podemos nunca enveredar por caminhos que piorem as condições de vida das populações. E reduzir o número de funcionários significa, num distrito já tão torturado pelo desemprego, principalmente a nível jovem, se vocês virem os dados estatísticos sobre a percentagem de número de desempregados jovens, percebem aquilo que eu estou a dizer. Nunca um executivo camarário, nunca partido algum que tenha socialista no nome pode enveredar por uma redução de gente empregada. Para além disso, nós temos aquilo que já foi referido algumas vezes, temos a manutenção do IMI por 20 anos, a manutenção da derrama por 20 anos, como eu referi na última Assembleia Municipal, nós ao enveredarmos por um PAEL, estamos a condenar 5 executivos camarários ao seguimento e à execução de um plano económico obrigatório que vai trazer juros e que não é de modo algum aquilo que é aconselhável para as populações. Para além disso, ainda temos a taxa de lixo. Não sei se vocês se lembram, mas o executivo do Partido Socialista foi aquele que apresentou o fim da taxa de lixo, que apresentou como bandeira, e agora
quer voltar a aplicá-lo. Temos também cortes nas verbas para as juntas e para as coletividades dos concelhos. Obviamente, o funcionamento, tanto de uns como de outros, estará condenado com o corte nas verbas. Sabemos também os cortes que têm sido impostos pelo Governo, e temos ainda aquilo que já foi referido, a venda do património. Devem estar atentos às notícias, portanto devem saber de que forma é que o património português está a ser vendido. Temos, por exemplo, o caso da TAP, saem notícias a dizer que a TAP será vendida, já falou, mas o que tínhamos antes era a TAP a ser vendida pelo preço de metade do avião. Sim, agora já temos resposta para isso, mas o Partido Sr. Deputado, não sei se se lembra, estava a pôr o nosso país a preço de saldo. Não sou eu que o digo, é o belo país que disse que Portugal estava em saldos. Portanto, este ajustamento económico obriga o município a desfazer-se de património. Privatizar é a solução do capital. Não é uma solução justa, não é uma solução socialista. Ideologia, e uma ideologia de esquerda, implica dar o corpo às bolas. Implica, quando se põe a mão ao peito para se cantar internacional, ter, bom, eu já não digo marxismo, mas pelo menos a base de Rosa Luxemburgo. Não é preciso ir muito para além disto. E não pode perdoar as contradições intrínsecas que este Executivo, que o PS em geral, tem feito. Obviamente, todos estes pontos vêm no seguimento daquilo que o Bloco de Esquerda falou e que iriam conduzir ao agravamento das condições de vida das populações. Por isso, não podemos votar favoravelmente um plano que tem como consequência o empobrecimento dos municípios, com a troika dos municípios. E claro que é muito fácil enchermos a boca de discurso de esquerda e respondermos quantos ordenados temos de tirar aos vigilantes para pagarmos a dívida e apontarmos o dedo e dizermos que é só o PSD e o CDS que estão a empobrecer o país. Não me tomem por defensora deste governo psicopata, que não é isto que eu venho aqui fazer. Mas quando o PS se põe a apontar o dedo e a falar de subsídios de Natal e subsídios de férias, a dizer que as pessoas estão em primeiro, só nos leva a esta ideia de que é muito fácil ser de esquerda na oposição. É muito fácil fazer isto depois, imagine-se, de termos traído o socialismo, termos até traído a social-democracia, porque isto vai muito mais longe da traição ao socialismo, com PECs e FMI. Não sei se lembram dos PECs, não sei se lembram a austeridade que foi imposta pelo PEC, não sei se o Decreto-Lei 70/2010 irá dizer alguma coisa aos membros do Partido Socialista. Portanto, eu até gostava de saber qual é que será a diferença entre o PS e o PSD, para além da falta de vergonha. Porque o PSD e o CDS já perderam a noção de registro escondido e já vêm a dizer aquilo que só deviam dizer com muita vergonha nas sedes dos seus partidos. E é portanto, por ser tão difícil falar dessas diferenças, ainda que em assembleias municipais tanto se tente dizer que nós somos tão diferentes deles, nós somos tão diferentes dessa direita canibal, no entanto, damos estas benesses ao capital. No entanto, as propinas também são nossa culpa, os despedimentos também são nossa culpa, e os recibos verdes. Isto ainda vos diz alguma coisa? Em que lugar, de que lado é que esteve o PS quando houve a discussão dos recibos verdes, das propinas, dos despedimentos, dos direitos dos trabalhadores, quando foi necessário entrar na ideia de luta de classes, já estou mesmo a terminar, quando foi necessário ter uma posição clara na luta de classes, quando foi necessário dizer de que lado é que estava o povo e de que lado é que estava o capital, quando foi necessário dar mais força a um e ao outro, de que lado é que esteve o Partido Socialista? Em que posição é que o Partido Socialista se põe quando lê a letra da Internacional que com tanta coragem tenta cantar em congressos e nas suas reuniões de grupo? Obviamente, o socialismo já não nos dirá nada, é mais uma palavra sem sentido, como é a social-democracia quando nós falamos de PSD. Claro que também nos é muito fácil dizer, claro, que o país em 2013 vai ter um caminho, o governo vai cair, PS vai para o poder e tudo vai mudar. Mas claro que se o PS estivesse no poder, nada vai mudar. Porque a coisa mais radical e a coisa mais violenta que o PS consegue fazer, como nós vimos na Assembleia da República, é a abstenção. A abstenção violenta, que é o que o secretário-geral do PS consegue fazer. É tudo. Muito obrigado. Francisco Ribeiro.
Estamos muito gratos, Sr. Presidente. Aquilo que se ouviu aqui no Pleno Executivo continuam a não contar os compromissos já assumidos, continuam só a falar no que está vencido, não é compromisso. Por outro lado, temos que dizer, ainda bem, que tomam uma medida de reduzir custos. Mas porquê? Só agora. Quando são obrigados, aquilo que eu disse há bocado, quando respondi ao Sr. Deputado Pereira, parece uma criancinha, tem que ser alguém de lá de cima do governo a mandar em nós. Só depois disso é que eles tomam medidas. Não deveria tomar já há bastante tempo. Falou aqui no caso das fotocópias, porque não cada funcionário tem um plafão para tirar fotocópias. E a partir desse valor, se quiserem, pagam o que vai acima. Não é novidade nenhuma para ninguém, portanto já devia estar há muito tempo. Faça isso em qualquer empresa. Qualquer empresa faz isso. Já há muito tempo. Porque só quando são obrigados a fazer isso. Isso só demonstra aquilo que nós dissemos, aquilo que eu disse há bocado. Este Executivo não foi responsável deste tempo todo. Um Executivo que não sabia gerir corretamente. E agora, quando vai comprometer os vizilenses com mais de 20 anos com esse compromisso, é que toma estas medidas. Porque é obrigado. E nós estamos aqui todos a dizer amém. Vocês estão satisfeitos com isto? Aquilo que eu há bocado disse. Estão satisfeitos, Sr. Deputados? Dizer amém aqui com qualquer coisa que o Partido Socialista fez, o Executivo fez, e só agora toma estas medidas? Não podia tomar estas medidas mais? Sr. Presidente, só agora? Passado 10 anos, nós estávamos aqui na Assembleia, eu sei que nós estamos desde 19 de março de 1958, sei há quantos anos nós somos Conselho. Agora aqui dentro desta Assembleia, não estamos desde 98, mas desde que desta Assembleia nós sempre fomos responsáveis, sempre chamamos a atenção para os gastos desnecessários. Eu vou dar só um exemplo aqui, está aqui gente que sabe disso. Fui eu o primeiro a chegar a este Executivo à Câmara com uma pena. E fico muito triste. Mas sabem, há aqui funcionários que sabem. Não sabiam sequer como é que funcionava uma pena. Isso é muito triste. Mas esses dias um funcionário disse e confirmou. Não fui eu que lhe falei. Fui eu que saí lá a primeira vez com uma pena. Este Executivo não sabia e tive uma discussão aqui com o Sr. Presidente da Assembleia, se lembra perfeitamente, relativamente à Câmara. Aquele espaço enormíssimo para fazer arquivo. Não se lembra? Foi a última Câmara a pedir aos engenheiros, aos arquitetos, para entregarem num CD. Depois já existia CDs. Depois esta Câmara deveria, se fosse um Executivo que pensasse com o tempo, não precisava daquele arquivo que lá está. E o Sr. Presidente da Assembleia lembra-se perfeitamente, num dia 19 de março, eu ter falado nisso. Não se admite. Nunca vão em lado nenhum conseguir iniciar aquilo, não é possível. Neste momento as novas tecnologias evoluem. O que eu estou aqui a falar de uma pena, não, já há muito melhor do que isto. Ora, isto leva os documentos todos e mais alguns, não é necessário aquele espaço todo. Portanto, ainda bem que fazem, só tenho pena porque são obrigados. Muita pena que tenhamos um Executivo que todos apoiem aqui. Digo assim, é preciso alguém lá de cima a dizer, e a segunda vez? Porque o primeiro painel que meteram, nem isso. Obrigado. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, meus secretários. Gostaria de cumprimentar toda a Câmara Municipal, o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Eu gostaria de, antes de começar, e prometo ser breve, dar tão só duas notas. Primeiro, o Sr. Presidente devia, de uma forma clara e inequívoca, em face desta proposta que vem nesta Câmara, pedir desculpa, em primeiro lugar, à Câmara, este é o primeiro lugar, e por maioria de razão pedir desculpa aos vizilenses. Porque aquilo que se passou, que se passa com a apresentação desta proposta, é mais uma prova da sua péssima gestão, não é má, péssima gestão. Depois, devia ter a coragem, em face, no meu entender, dessa desculpa que devia a esta Câmara e aos vizilenses, se tivesse estatura política e autoridade política para tal, demitia-se imediatamente. Imediatamente. É a minha convicção. Dito isto,
Dito isto, eu gostaria de uma forma clara, porque faz parte, é uma obrigação da Câmara Municipal, que a Câmara Municipal não juntou esse documento, a explicação da Comissão que fez a análise do PAEL dos motivos específicos porque recusou este PAEL. Devíamos ter aumentado a receita ali, diminuído a despesa acolá, não está aqui, e é uma obrigação legal, está na portaria, diz expressamente isso, a dita portaria, e nós não recebemos esse documento. Portanto, não recebemos esse documento. Está aí na portaria, o Sr. Vereador com certeza tem isso aí presente, diz, a dada altura nesta portaria, a 281A de 2012, com o artigo 3º, diz o seguinte. Número 6. Caso a proposta de decisão final altere os pressupostos essenciais e ou os objetivos a atingir, descaracterizando o plano emitido pelo município, o que deve ser expressamente fundamentado, a Comissão remete estes documentos ao município para a reformulação do plano. Ora, eu, enquanto deputado municipal, gostaria de saber expressamente o que é que a Comissão disse relativamente ao PAEL que nós aprovamos aqui em outubro. E, portanto, este documento não foi remetido, os senhores vereadores não tiveram acesso a este documento, os senhores vereadores da oposição, e era uma obrigação nós termos a fundamentação da Comissão, especificamente daquilo que deveria ser alterado. Depois, o senhor vereador Compelo das Finanças refere bem que houve necessidade da própria Câmara Municipal recorrer à Deloitte para, pagando 30 mil euros, para fazer um estudo, quando os senhores que trabalham na Câmara Municipal, não tenho dúvida nenhuma, há muitos anos, não é de agora, há muitos anos que sabem qual é ou quais são as deficiências financeiras da Câmara. Portanto, isto é uma conversa permanente para se explicar aquilo que toda a gente na Câmara Municipal sabe. E basicamente também está neste estudo que a Deloitte fez, de equilíbrio financeiro, estão basicamente em 4 razões. Está lá escrito. Primeiro, orçamentos empolados. Está lá escrito, preto no branco, está lá, o Sr. Vereador tem isso lá. Orçamentos empolados. Temos receita de 13,5 e gastamos 17,5. Portanto, está lá escrito, diz, com todas as letras, os senhores da Câmara Municipal de Vizela, o que fazem é dizer, nós vamos receber 27, 30, 32 milhões e efetivamente recebem 13 ou 12 ou 12,5. E, portanto, permite despesa muito acima daquela que é a receita efetiva. Depois, contraíram empréstimos bancários de longo prazo, de 5 milhões e qualquer coisa, 5 milhões e tal de euros, sendo que desses 5 milhões e tal, só 280 e tal mil euros serviu para investimento no social. Daí, também potenciar o excesso de endividamento. Também lá está escrito exatamente o que eu estou a falar. Depois, há questões do ponto de vista de investimento, dizem eles, os senhores da Deloitte, que não são, de uma forma objetiva, aqueles que seriam os mais corretos e que permitem, de uma forma clara, e eu não tenho, se me permitirem, só para poder abrir essa matéria, para não estar também aqui a falar. O Sr. Vereador, com certeza, está a acompanhar isso e está à sua frente essa documentação. E, portanto, estão lá as 4 razões, se tiver a amabilidade e as ler, estão lá identificadas, que permitem a justificação para da Deloitte. Só um bocadinho que já consegui aqui abrir. E, portanto, orçamentos empolados, os empréstimos de médio e longo prazo, sendo de 5 milhões e 61 mil euros, sendo que apenas 282 foram para excepcionados ao cálculo do endividamento, portanto, investimento no social. As necessidades de investimento nos próximos 4 anos, portanto, no próximo mandato, cifram-se em 12 milhões de euros. A Câmara precisa
de 5 milhões para fazer esses investimentos, portanto 8 milhões de CREN e da Administração Central, portanto necessidades de investimento, e nível de despesas com pessoal. Continuam a dizer que tem pessoal a mais para a receita que arrecada. Portanto, tudo isto é conhecido desde o tempo em que estávamos na Comissão Instaladora. Portanto, isto não é de agora e não era necessário a Deloitte vir fazer este estudo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas que estão na Câmara Municipal são pessoas capazes, mais do que capazes, são conhecedoras e já informaram o Executivo, ou os vários Executivos, da realidade financeira do município. Portanto, o que este Executivo fez, e daí a justificação para aquilo que eu disse ao Sr. Presidente, que se estivesse no seu lugar e tivesse o desplante de apresentar o que o senhor apresentou enquanto Presidente da Câmara e líder do Executivo, pediria imediatamente a minha demissão. Porque conhecedor de toda esta realidade, chegar ao ponto que chegou, hipotecar durante 20 anos, porque é uma coisa curiosa, nós hoje ouvimos este Executivo a falar e dizer que vai fazer N recortes. Está obrigado a fazê-lo, não é uma decisão livre, é uma decisão imposta, mas mais, está obrigado a fazer e vai obrigar o município de Vizela a um estrangulamento tal que durante 20 anos, era isto que eu queria que o Executivo assumisse de uma forma clara, o que se vai passar nos próximos 20 anos é responsabilidade única e simples de quem esteve a gerir a Câmara Municipal, não é de mais ninguém. E se me dissesse, bem, mas a Câmara, o Executivo PS, este e os outros, potenciaram de tal maneira as necessidades em Vizela que o próprio PAEL, o próprio recurso a uma necessidade desta grandeza faz sentido, mas toda a obra, todo o investimento, todas as necessidades em Vizela estão cumpridas. Só que não estão, de todo não estão. De todo não estão. E, portanto, o que foi feito do ponto de vista de gestão foi claramente errado. Claramente errado. E não só é errado, como está aqui a prova, uma das provas que retira esse seu argumento. Porque quando diz 12 milhões e 18, a Deloitte diz aqui 12 milhões e 18, o Sr. Presidente há um mês e tal falava em 20 e tal milhões. Já não eram 12, 20 e tal milhões, o Sr. Vereador. 20 e tal milhões, eu ouvi mais que uma vez. Portanto, nem eram 12 milhões, eram 20 e tal milhões. Se calhar um dia dizia 20 e tal, no outro dia já dizia 30 e tal, portanto, isto nunca é muito certo. E tanto é assim que o Sr. Presidente já colocou nos planos previsionais uma série de investimentos que queria fazer e não vai poder fazer, precisamente porque está estrangulado do ponto de vista de financiamento. Está estrangulado do ponto de vista de financiamento e da liquidez. E, portanto, nem esse argumento de que está tudo feito o podia salvar, porque não está tudo feito, nem de longe, nem de perto. Portanto, e o Sr. Presidente e este Executivo não explicaram em momento algum hoje, primeiro, responsabilidade passada. Ainda não vi uma palavra sobre uma situação crítica, de falência, que tem responsáveis, em momento algum se assumiu de uma forma clarinha como água, nós gerimos mal, fomos responsáveis e vamos ter consequências que não são necessariamente só para o nosso bolso, é para o bolso dos vizelenses, não é para o bolso deste Executivo, é para o bolso dos vizelenses. Não vi, de momento algum, esta assunção de responsabilidades. Depois, explicar de uma forma clarinha como água, como é que este Executivo, ou qualquer outro que venha nos próximos 20 anos, vai gerir o município de Vizela. Não vi em momento algum. E o Sr. Presidente da Assembleia Municipal compreende a sua abstenção, clarinha como água também, porque, de facto, não é possível votar, porque não há explicação de nada, de rigorosamente nada. Não há explicação que a própria Comissão de Análise disse aos meus senhores, vocês queriam fazer uma correção daqui até Guimarães, só que a correção não é daqui até Guimarães, a correção é daqui até ao Algarve. A correção é daqui até ao Algarve. E, portanto, vai para trás, que é para vocês dizerem como é que vão fazer o caminho até ao Algarve. E este é que é o problema, quando toda a gente sabe que as dificuldades da tesouraria não são não são de há um ano, nem de há 2, nem de há 3. E vou relembrar, nós vamos discutir isso na próxima semana, aquilo que o Sr. Vereador, infelizmente, já não está entre nós, o ilustre Vereador Alberto Machado, dizia há um ano quando o orçamento, que todos os deputados do PS aprovaram com aplauso.
com aplauso, aprovaram com aplauso, dizia que o orçamento tinha sido realizado ou elaborado na base daquilo que era feito na Madeira. Na Madeira. Na Madeira fazem-se, de uma forma continuada, orçamentos de brincadeira, de empolamento. E, portanto, aqui em Vizela, nós continuamos na lógica do empolamento. E agora vejo as mesmas personalidades a dizer, não, nós agora somos todos o Vítor Gaspar, na Câmara de Vizela. Portanto, chegamos aqui, somos pessoas muito capazes, vamos cortar aqui, vamos fazer a coleta, chamamos a Deus. Portanto, isto agora mudou. Só que os que estão a dizer que mudaram foram exatamente os mesmos que durante anos disseram o oposto e fizeram o oposto daquilo que estão a dizer. E não vi responsabilidade nenhuma. E há aqui imensa gente nesta Câmara, que aplaudiu de pé, a atitude dos sucessivos executivos que vieram a esta Câmara mentir, de forma descarada, iludir e que votaram de uma forma cega, porque tinha de ser votado de forma cega. E, portanto, Sr. Presidente da Assembleia, eu reconheço, admiro, sinceramente, de coração, e digo isto, e o senhor sabe que é verdade, a sua atitude franca de, pelo menos, neste ponto, ter a capacidade e a responsabilidade de se abster, porque isto, de facto, é uma vergonha. O que se passa aqui é uma vergonha. Eu não vi, em momento algum, e acho que é importante todos nós fazermos uma análise correta, porque o que está aqui é uma vergonha. Não é possível colocarem o município de Vizela, os vizelenses, no estrangulamento, na falta de capacidade de futuro. Nós estamos a depender tão só da nossa vida, da nossa casa, já não falo do poder nacional, como a senhora deputada do Bloco de Esquerda fez questão de falar, e bem, tem essa capacidade de o poder fazer, mas da nossa vida, da nossa casa, ficarmos durante 20 anos sem capacidade nenhuma e de uma forma impoluta ter os mesmos que criaram isto, dizer não, meus amigos, isto agora é tudo muito bom, tudo muito fantástico, temos inclusive a assessoria da Deloitte que nos diz que o caminho é este. Mas todos nós, e temos cá uns ilustres senhores que trabalham na Câmara Municipal, entre nós também, sabem, não tenho dúvidas nenhumas, que esses mesmos senhores terão dito centenas de vezes, olhem que isto é assim, Só que os senhores políticos o que disseram, não, mas isto tem que ser assado, porque a lógica é cavalgar a onda. Nós vamos cavalgando a onda e alguém vai chegar depois de nós, que somos nós, e vamos pagar. Isto é para se pagando. Aliás, já alguém disse, um Mao Tse Tung deste país, do Partido Socialista, disse a alguns que a dívida não é para pagar, é para se pagar, é para se gerir. Portanto, isto não é nada para se pagar. O que é facto é que nós hoje começamos todos a perceber, hoje não, já há muitos meses, nós falamos sobre isso, mas começamos todos a perceber que isto tem custos, e agora vamos todos começar a pagar, e eu gostava, pelo menos, é um pedido que faço ao Sr. Presidente de Câmara, e o Sr. Presidente de Câmara assumisse uma coisinha pequenina, que dissesse, pelo menos, estive mal, que não se demita, que eu sei que não se vai demitir, não tenho a mesma atitude, eu disse-lhe aquilo que eu pensava se estivesse no seu lugar, eu sei que não se vai demitir, por isso está cá, mas pelo menos que diga, estive mal, correu mal, assuma a minha responsabilidade, também ficava bom. Muito obrigado. Agostinho. Sr. Presidente da Assembleia, que está à mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Srs. de Comunicação Social, minha senhora. 1.2. Programa de apoio à economia local. Reformulação do plano de ajustamento financeiro. O presente ponto tem a análise de reformulação PAEL, isto é, o Programa de Apoio à Economia Local, tendo em vista a regularização do pagamento de dívidas dos municípios, vencidas há mais de 90 dias, registadas na legal. Nos termos da Lei nº 43/2012, de 28 de agosto, devidamente articulado com a Portaria nº 281/2012, de 14 de setembro. No decorrer do processo de aprovação, a Comissão de Análise da candidatura apresentada pelo município de Vizela ao Programa de Apoio à Economia Local, remeteu um ofício ao município de Vizela solicitando a reformulação do plano de ajustamento financeiro, no prazo de 15 dias úteis
capital e a otimização da receita própria e a redução e venda de bens de investimento, associado à concessão e aprovação do plano de reequilíbrio financeiro. Face exposto e atento aos efeitos da crise na situação das contas públicas e mantendo-se, embora um conjunto de políticas indispensáveis ao desenvolvimento do município, é necessário com determinação uma estratégia clara e séria de consolidação orçamental, que assume o objetivo de reduzir o endividamento municipal, a adoção de um conjunto de medidas tendentes à redução da despesa municipal e ao aumento da receita. Assim importa acrescentar que os cortes incidem sobre os consumos do município e sobre a reorganização e funcionamento dos serviços no que concerne à receita. O Executivo pretende efetuar o seu aumento através da venda de imóveis, da concessão dos parquímetros e da revisão da tabela de taxas e licenças. Importa ainda acrescentar, por não ser possível internamente, com recursos próprios e num prazo de tempo tão curto, formular o plano de ajustamento financeiro e elaborar um plano de reequilíbrio financeiro, foram contratualizados os serviços da Deloitte Consultors S.A., uma das consultoras mais conceituadas do mercado económico internacional, através do procedimento contratual nos termos do Código dos Contratos Públicos, com um preço base inferior ao valor concursado por este Executivo relativo à prestação de serviços para a elaboração de um estudo de diagnóstico sobre a situação financeira da autarquia e um plano de saneamento financeiro que foi automaticamente revogado. Permitam-me só aqui um parênteses. Em relação aos meus colegas da bancada, não se preocupem com o futuro em relação à admissão do nosso Presidente, não, porque ele já, inclusive, já o disse publicamente, recandidatou-se a ser novamente o Presidente da Câmara Municipal de Vizela. Já o fez e não tem medo. E também não se preocupem, porque nós cá estaremos para dar o rosto e continuaremos a prestar contas aos vizelenses. De qualquer das maneiras, em outubro, depois tem que trabalhar, não se preocupem que até lá ainda tem muito tempo, mas apliquem-se bem, porque quem nos põe de lá fora, ou quem põe ou quem mete, são os municípios, são os vizelenses, não são vocês. Têm que trabalhar muito para lá chegar. Pelo exposto, o Municipal do Partido Socialista votará favoravelmente esta proposta. Muito obrigado. Boa noite novamente, peço ao Sr. Presidente dispensa das formalidades. Faço as questões que foram aqui colocadas, eu começaria por uma questão que me parece que foi transversal nas duas entrevistas que foram feitas, que é a questão do pessoal. Por um lado, o Bloco de Esquerda falha, porque não percebe e nem lê o documento. Por outro lado, o PSD e a coligação falha, porque não lê o documento. Objetivamente é assim. Eu vou explicar. Primeiro explico ao Bloco de Esquerda, porque quando eu falei aqui em cortes, nunca referi em momento algum que ia haver uma redução do número de pessoas a trabalhar na Câmara. O único corte que há no pessoal, eu não o referi como tal para não ser acusado demagogicamente de fazer política com cortes que não são reais. O número de pessoas que vai sair da Câmara Municipal, vai deixar de trabalhar na Câmara Municipal ao longo dos próximos anos, são 18 pessoas. E as 18 pessoas que vão sair é porque se vão reformar. O que quer dizer é que nós não levantamos esta bandeira porque nós não vamos fazer despedimentos. As únicas pessoas que estão aqui para sair são apenas e só aquelas que se vão reformar. O segundo ponto vai para a coligação, que efetivamente diz que nós temos funcionários a mais. Quando se diz nós temos funcionários a mais, é importante que a coligação leia a página 9. E na página 9 poderá ler que efetivamente entre o ano 2008 e 2009, podem ler com atenção do relatório da Deloitte, no ano 2008 a Câmara Municipal de Vizela pagou a funcionários 3.354.000. No ano 2009 pagou 4.449.000. Se estivessem atentos, iam perceber que há aqui um aumento significativo no valor a pagar a pessoal. E aí poderiam colocar a questão que efetivamente se encontra na lateral, na explicação, e aí iam perceber a explicação, quer na página 9, e se lerem com mais atenção, na página 8,
11 e 12, mas na 12 percebe-se bem, é que dos 339 funcionários que a Câmara Municipal de Vizela tem, 112 pertencem ao Ministério da Educação. E no ano de 2008-2009 passaram a estar enquadrados na Câmara. Isto a somar ao facto que, para além destes 112 colaboradores que vieram do Ministério da Educação, que o Sr. Professor sabe, acresce ainda funcionários que têm funções complementares que não estão aqui estabelecidos nestes 112. Desde logo as AECs, são sensivelmente 40, o que quer dizer que, se chegar a uma conclusão objetiva, dos cerca de 340 funcionários que a Câmara Municipal de Vizela tem neste momento, 50% estão afetos à escola. 50% às escolas. O segundo ponto que me parece pertinente, e dou uma nota ainda para vocês perceberem, porque falam muito em despesa. Se repararem, em 2008 para 2009 há um aumento significativo da despesa com pessoal, mas nem por cima se verifica um aumento proporcional das transferências do Estado para cobrir este valor. O que quer dizer é que o Estado transferiu funcionários para a Câmara, 112, e não transferiu proporcionalmente o custo que eles passaram a custar à Câmara. O segundo ponto sobre a portaria, o senhor deputado tem o seu entendimento, eu tenho o meu entendimento, e o meu entendimento vai no mesmo sentido da Comissão. É que o documento é técnico e não é necessário ser distribuído. O segundo ponto sobre a Deloitte foi aprovado e foi contestado aqui, sobretudo na reunião de Câmara, um estudo que foi feito, que era para ser feito por parte da Câmara Municipal de Vizela de saneamento. Esse estudo não justifica o facto de termos contratado a Deloitte, apesar que eu acho que depois de fazer uma leitura e de apreciarmos os documentos técnicos, por si só está justificado. Mas mesmo assim a Câmara Municipal de Vizela, na decisão desta medida, conseguiu reduzir 10 mil euros ao estudo. O estudo que estava contratado para o saneamento financeiro para uma outra pessoa, foi contratado, neste caso, para a Deloitte, para o objetivo do reequilíbrio financeiro, por apenas 30 mil euros. Sendo que o valor não é o valor final. Pode ainda ser reduzido. Sobre a questão dos orçamentos empolados. Eu penso que no que toca à sede do orçamento empolado poderemos falar na próxima Assembleia. Contudo, eu penso que é importante percebermos que existem limites quando há a feitura de determinados orçamentos. E os limites que foram impostos no passado, graças a Deus foram possíveis ultrapassar no próximo orçamento, e aí poderemos discutir esta matéria. Para concluir, deixava aqui apenas um dado estatístico, que é, na minha opinião, isto a título pessoal, enquanto vizelense e não enquanto vereador da Câmara, muito menos como político. A título pessoal, enquanto vizelense, eu sinto que Vizela lutou décadas pela sua independência. E quando lutou pela sua independência, lutava para que esta independência se viesse a tornar uma realidade e que fosse reafirmada. Para se reafirmar a independência é preciso que ela valha a pena. E a Câmara, ao longo de anos, estabeleceu uma estratégia que assentou em dois pilares essenciais. Reafirmar a identidade de Vizela. Reafirmar a identidade de Vizela passou pelo apoio às associações. E neste apoio às associações eu faço uma nota. A coligação, nos 80% dos anos que teve em funções na Câmara Municipal de Vizela, exceto nos últimos anos, votou sempre favorável a todos os apoios e todos os subsídios. Todos os apoios e todos os subsídios aprovados na Câmara Municipal de Vizela, à exceção dos 2 últimos anos, é que a Câmara votou, é que a coligação votou contra. Os restantes votou todos a favor. Depois, dou 3 dados. Comparando os conceitos que foram criados ao longo dos últimos anos, nas 2 últimas décadas, eu recolhi os valores. Vizela, Tropa e Odivelas. Foram cidades que se precisaram de reafirmar. Vizela tem, de acordo com o passivo que está no PAEL e que permite fazer uma comparação, porque os valores atuais não permitem fazer comparação, porque em todos os municípios são neste momento maiores, no nosso caso os 19 milhões de euros, Vizela tem uma dívida naquela base e para partir de comparação 16 milhões de euros. A Tropa, na altura, tinha uma dívida de 44 milhões de euros. E o Odivelas, uma dívida de 54 milhões de euros. Isto não justifica, mas é só para percebermos.
E para dar alguma ideia do que se passa aqui à volta, em Felgueiras a dívida do município são 24 milhões de euros. Em Lousada, 21. Em Passos de Ferreira, 54. Em Paredes, 60. Em Penafiel, 34. E em Santo Tirso, 34. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia, demais mesa presente, Sr. Presidente de Câmara, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, há momentos o Sr. Vice-Presidente da Câmara disse que o Partido Social Democrata de Vizela não sabia ler os documentos. E eu queria aproveitar esta sua observação para lhe dizer que o PC diz ao Sr. Vice-Presidente é que vocês não se entendem vereadores e Presidente do Executivo. Porque, se quiser lembrar de uma notícia, não é notícia, mas de uma afirmação que fez o Sr. Presidente da Câmara na penúltima reunião de Câmara, a respeito de gente a mais, funcionários a mais ou a menos, e a nossa Câmara tem, salvo erro, 305 ou 306 funcionários, o Sr. Presidente da Câmara disse-nos que com 200 funcionários a Câmara faria o mesmo serviço e tem a impressão de que deu o benefício da dúvida e disse que ainda o fazia melhor. Portanto, aí há uma falta de entendimento da situação e acho que deve ser mais bem tratada por vossa parte. Muito obrigado. Sr. Presidente, duas notas muito rápidas. A primeira no que concerne à transferência do pessoal da área de educação para a Câmara Municipal de Vizela. O pessoal da área da educação passou para a autarquia e lembre-se, durante governações socialistas, quer na Câmara, quer no Governo, porque a Câmara Municipal assim o quis e por isso assinou o contrato. Está provado que ou não leram convenientemente, ou não, de facto, houve o cuidado de precaver convenientemente os interesses da Câmara Municipal de Vizela, contudo não podem imputar essa culpa a nós, a qualquer um dos membros da coligação. Uma outra nota prende-se com a atribuição dos subsídios. A coligação nunca foi, eu pensava que isto já estava claro, contra qualquer associação nem contra os apoios que elas merecem. Merecem, só que merecem recebê-los. Honrem os vossos compromissos, pois é tempo de passarem a fazê-lo e paguem o que devem. Obrigado. Vou pôr à votação, ponto 2 da ordem de trabalhos de hoje, programa de apoio à economia local, reformulação do plano de ajustamento financeiro, plano de reequilíbrio financeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por maioria, 15 votos a favor, 12 abstenções e um voto contra. E vamos passar de imediato ao ponto 3 e último. Proposta do plano de liquidação de pagamentos em atraso. A Câmara quer... Ana Bárbara? O Joaquim Ferreira vai realizar a proposta. Boa noite. Nós, em primeiro lugar, gostávamos de dizer que defendemos que a dívida deve ser paga, mas como já o fizemos notar por outras intervenções, não defendemos que este seja o modelo correto para o pagamento da dívida. Como já foi dito anteriormente, achamos que o município não se pode comprometer durante tantos anos ao pagamento de uma dívida desta forma e com os juros que isso afetará.
Portanto, uma má gestão não pode comprometer 5 executivos municipais por 2 motivos. Um deles é a democracia. O critério democrático exige que nenhum executivo municipal se possa arrojar a crer na ideia de que terá sempre ideias consonantes com a ideia que tem momentaneamente, que terá sempre o mesmo tipo de políticas dispostas a ficarem condenadas a um empréstimo, ao pagamento de um empréstimo como este. E o outro é o próprio critério económico, a ideia de ser totalmente impossível garantir todos os prazos e de ser impossível pagar tudo a horas sem falhar uma única prestação em qualquer altura. Portanto, nós já votamos contra esta ideia do PAEL e é óbvio que só podemos votar contra uma coisa que exige responsabilidades e que assume responsabilidades que têm consequências catastróficas para os municípios. É óbvio que para quem votou contra o PAEL é desconfortável a situação de estar a votar este ponto da maneira como ele nos é apresentado, mas o que nós vamos defender primeiro é obviamente uma ruptura com uma troika dos municípios. Obviamente já defendemos isso a nível nacional em relação à troika da FMI, etc. E defendemos isto em todas as assembleias municipais, que é que não podemos, se já não podemos estar submissos a uma troika, muito menos poderemos estar submissos a uma outra troika. Era aquilo que eu falava há pouco, a ideia de sermos de esquerda quando nos convém e de mandarmos uns comentários desfavoráveis a algumas das implementações da troika, mas depois perdermos a coragem quando se trata de dar a resposta final e de fazermos nos municípios aquilo que estamos a fazer neste momento. Portanto, um acordo com os credores parece-me a única solução minimamente viável neste momento. Portanto, com o PAEL, o que acontece é o seguinte: a dívida fica igual, os juros agravam-se. Os juros aumentam. Com o aumento dos juros, há um agravamento nas condições de vida e há aquilo que eu disse há pouco, que é o acumulamento dos 5 posteriores executivos municipais. Queria só fazer uma chega em relação ao comentário que foi feito anteriormente pelo vereador Vítor Hugo, que, pelos vistos, vem para aqui brincar às retóricas. Em relação aos 18 funcionários que não vão ser despedidos, que se vão reformar, o que eu falei foi de uma redução do número de funcionários. Ora, eu só tive matemática até ao 9º ano, mas parece-me evidente que se 18 funcionários se vão reformar e se não são substituídos, há menos 18 funcionários e, portanto, menos 18 pessoas empregadas. E queria só fazer uma outra chega que é em relação ao município de Odivelas. Eu acho fascinante que o município de Odivelas possa, em algum caso sequer, ser dado como exemplo. Eu não sei que conhecimento é que os presentes têm acerca do funcionamento do município de Odivelas, mas estamos a falar de um município que tem assembleias municipais e assembleias de comissão quase semanalmente, e depois também muito engraçado nessas assembleias de comissões, ou seja, estou a falar obviamente do gasto que é feito e, portanto, contribui para o estrangulamento económico do município, mas estamos a falar das reuniões de comissão em que se vota, por exemplo, ordens de trabalho só. Há reuniões de comissão no município de Odivelas que têm como único ponto de ordem de trabalhos os votos sobre a ordem de trabalhos da próxima reunião. E por acaso eu acho hilariante que alguém possa usar isto como exemplo, quando nessas reuniões só o Bloco de Esquerda e a CDU é que tencionam dar algum tempo útil às reuniões que são feitas e que os partidos que têm esta ideia de fazer reuniões por tudo e por nada sejam aqueles que querem continuar a aumentar o número de reuniões. Portanto, obviamente, há aqui a questão monetária do lucro pessoal, político, como queiram chamar, que advém do aumento exponencial dessas reuniões e, portanto, há que ver que quando nós usamos como exemplo um município que aposta na profissionalização política ao invés de apostar na decência política, também não é muito conveniente, nem prestigia, nem dá valor algum ao argumento que é utilizado. É só. Muito obrigado. Não há mais ninguém inscrito, licença quer. Então vamos passar imediatamente à votação. Votação do ponto 1.3, proposta
de plano de liquidação de pagamentos em abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Exatamente igual à votação do ponto 2, com o voto contra, 12 abstenções e 15 votos a favor. E pronto, não havendo mais nada a tratar, eu ia convidar os líderes das bancadas para a habitual desejo de boas festas. Não sei quem quer começar. Chego. Pronto, vamos inverter a coisa hoje. Hoje vai ser o primeiro. As habituais. Sr. Presidente desta mesa, Sr. Presidente dos vereadores, caros deputadas, caros colegas deputados, Presidente do Público. Não há muito a dizer, porque num ano conturbado como estamos a viver, naturalmente todos sentimos as dificuldades do dia a dia. Penso que, mesmo parecendo retórica, é fundamental que cada vez mais as pessoas, principalmente os portugueses, pensem que Natal tem que ser todos os dias. Natal nos próximos anos, e este é já um grande exemplo disso, deixará de ser apenas o dia 25 de dezembro, ou se quiserem o 24, onde todos temos um jantar melhorado, principalmente aqueles que gostam de bacalhau. Penso que é primeiro, se não urgentíssimo, cada um pensar no dia a dia, nos cidadãos que nos rodeiam, naquele que vive com maior dificuldade que nós. Quero, dentro deste espírito, que olhemos cada vez mais para o próximo, formular, não só aos presentes, mas a todos os vizinhos que terão a oportunidade de nos ouvir, um santo e um Feliz Natal e um ano novo melhor que 2012. Muito obrigado. Como todos sabemos, o Natal deste ano, infelizmente, não poderá ter a mesma qualidade que outros. Independentemente disso, deixo os desejos em nome de todos os companheiros da bancada de um santo e Feliz Natal e que os valores que estão inerentes a este dia, subscrevendo as palavras do companheiro que deveria ser reproduzido todos os dias, encha o coração de todos nós e permita que seja um bocadinho melhor do que aquilo que se augura. O poeta comunista José Carlos Aires dos Santos tem uma quadra que diz: Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando um homem quiser. Portanto, se o Natal é quando um homem quiser, eu acho que nesta altura de problemas de austeridade graves no nosso país, nós devemos assumir. Se Natal é quando o homem quiser, revolução será quando os homens e as mulheres quiserem. E o poder do povo estará de estar só nas mãos desse povo. E acho que é na altura de nós nos apoderarmos dessa arma tão potente que é a poesia e de a usarmos para mudarmos as circunstâncias políticas, sociais e económicas do país. Como tal, aquilo que poderemos esperar, não no Natal especificamente, mas no ano que se avizinha, é uma alteração total da conjuntura económica. Portanto, aquilo que eu irei desejar a todos os presentes é a queda do governo atual e uma aproximação de um país social. Mas é as duas coisas, não é? Lá está, para isto eu também. Eu não queria falar dos votos. Eu não queria falar dos desejos de Feliz Natal. Ser obrigado a nada, uma mão cheia de nada e duas cheias de luz. E em nome da mesa, queria também agradecer a todos e desejar um Feliz Natal. E uma vez que eu não vou estar cá na próxima Assembleia, também desejar um Feliz Ano. De acordo com o disposto do número 3 do artigo 22 da Lei 169/89, de 18 de setembro, assim como no regimento desta Assembleia no seu ponto número 4 do artigo 41, coloca a aprovação desta Assembleia à minuta desta sessão a fim de produzir efeitos imediatos. Quem vota contra, quem se abstém, a ata minuta é aprovada por unanimidade.